Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Boa tarde, hoje nós estamos aqui para mais um episódio do Hemo em Família, na anemia falciforme, e vamos discutir sequestro esplênico. Tenho a honra hoje de ter mais 3 colegas maravilhosos, a doutora Sandra Logetto, o doutor Marcos Borato e a doutora Célia, e todas elas vão se apresentar. Muito obrigada. Doutora Sandra, quer começar? Tudo bem, tudo bom, Dri? Tudo bom? Todos vocês que estão aqui nos assistindo. Eu sou Sandra Logetto, eu sou hematologista pediatra em São Paulo. Eu sou coordenadora do Comitê de Hematologia e Hemoterapia Pediátrica da BHH. Trabalho no Hospital Infantil Sabará. Então, hoje eu estou aqui para ajudar a Adri nessa conversa que nós vamos ter sobre o sequestro esplênico. Boa tarde a todos. Marcos Borato Viano, eu sou hematologista pediátrica em todas as clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, responsável pela triagem neonatal no NUPAD, que é a responsabilidade da universidade, e dou minha ajuda também no Hemominas, no sentido de atendimento dos pacientes. Muito obrigada. Doutora Célia? Eu sou Célia Martins Campanaro, sou hematologista pediátrica. Eu atuo na cidade de Jundiaí, eu sou professora adjunta do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Jundiaí e membro da Sociedade de Pediatria de São Paulo, do Departamento de Hematopediatria, já da Sociedade Brasileira de Pediatria e também trabalhando com o grupo da BHH, do Comitê de Hematopediatria. Obrigada pelo convite e agradeço a todos a oportunidade da gente discutir o sequestro esplênico, né, que é um risco grande. Muito obrigada a todos. Então, eu sou a Adriana Seber, junto com a doutora Sandra, sou do Comitê de Hematologia Pediátrica da BHH, e é um enorme prazer estar falando para vocês hoje sobre sequestro esplênico. Então, doutora Célia, quer falar para a gente, por gentileza, para as mães que estão ouvindo a gente, o que é o sequestro esplênico? O sequestro esplênico é uma das formas das complicações agudas da anemia falciforme, e é uma situação onde, de repente, o baço aumenta de volume repentinamente, cai a hemoglobina, então a criança fica mais pálida, é uma situação grave, né, de risco, e o que a gente percebe? Que a barriga fica mais estufada, os pais devem saber, a gente orienta nas consultas o tamanho do baço, então reconhecer, né, o tamanho do baço que está aumentando, cai a hemoglobina e nas situações mais graves pode ter desconforto respiratório, cansaço, queda de estado geral e é isso, é uma situação, uma emergência, é uma situação que tem que se correr para o atendimento médico. Ouvindo você falar, Célia, acho que o nome da intercorrência, que é sequestro, acho que é isso, né? O baço ele rouba o sangue. Ele realmente sequestra, ele pega todos os elementos do sangue, glóbulo vermelho, inicialmente, depois ele pode pegar também plaqueta, e de repente a gente chega a pegar crianças que têm 7, 8 de hemoglobina e chegam em 2, 3 gramas de hemoglobina no pronto-socorro. É uma situação de urgência e o baço cresce muito rápido. Ele estufa e ele fica realmente, pode dar um desconforto, tudo, mas o que chama atenção realmente é a palidez repentina e a diminuição do glóbulo vermelho, depois da plaqueta e o comprometimento do estado geral da criança. E ele pode também esse baço pode estar aumentado também, infecção, mas a gente vai discutir isso depois. Então é um quadro grave. Eu queria até perguntar para o Borato, depois vou fazer a pergunta e o Borato complementa, né? Então, qual é a idade mais comum desse sequestro acontecer nas crianças? O sequestro, como complicação aguda, como a Celinha falou, ele é um exemplo típico de como é importante a triagem neonatal. Porque muitas vezes as crianças que não sofreram a triagem neonatal, que não tiveram o teste do pezinho, eles não estão sabendo, os pais não estão sabendo, e de repente a criança fica muito pálida, pode vir a falecer, porque não sabe nem o diagnóstico da criança. Então, esse sequestro é mais comum ocorrer no primeiro ano de vida, entre
entre, vamos dizer, 3, 4 meses, o mais comum, 6 meses, até 2 anos de vida. É o período mais comum, mas ela pode ocorrer em qualquer idade. É claro que quanto mais tarde, quanto mais velha é a criança, devido ao processo de que o baço vai se tornando disfuncional ou até mesmo desaparece, não tem mais sequestro esplênico agudo. Então, ela é uma doença característica do lactente. Por isso, a importância do triagem neonatal. Se você sabe que a criança, se a mãe, né, no caso, se os médicos também sabem que a criança tem a anemia falciforme, ele sabe que é um dos eventos mais tristes e que pode levar ao óbito a criança sem nem saber o diagnóstico. Essa que é a grande importância, uma das importâncias da triagem neonatal, é fazer com que os pais saibam que pode ocorrer esse problema, e os médicos, as enfermeiras vão informar isso nas consultas de rotina que essa criança tem a partir de 2 meses de vida, vão ensinar a palpar o baço, porque o sinal, como a Celinha disse, é o baço crescer. Então, se a mãe sabe que tamanho que é o habitual do baço da criança, se ela palpa, ela é ensinada a palpar o baço, opa, essa criança não está fazendo bem e o baço cresceu, vou levar correndo para o médico, tá certo? Para a unidade de emergência. Muito obrigada, doutor Borato. Doutora Célia, repete então para a gente, para as mães que estão ouvindo a gente, como que a mãe e o pai sabem que a criança pode estar tendo um sequestro esplênico? Eu acho que aí a importância do que o Borato falou. Normalmente nas consultas é importante os pais saberem, o cuidador perguntar para o médico onde está o baço. O médico ensina a palpar o baço. Ou com o dedo, ou normalmente a gente pode até dar uma espátula de sorvete, marcar o tamanho do baço. E eu sempre falo para os alunos, para os residentes, para os médicos da equipe, né? Acredita na mãe. Se a mãe chegar falando que o baço cresceu, não fica em dúvida. Você pode ter dúvida na palpação. A mãe sabe que o baço cresceu. Isso é uma emergência. Então, criança mais pálida, mais quietinha, mais baqueada, deixou de brincar, deixou de comer, percebeu que a barriga estufou, põe a mão, aumentou o baço, vai para o pronto-socorro. Vai para a unidade de emergência mais próxima e avisa que tem anemia falciforme, que faz acompanhamento e que o baço cresceu. Ah, mas quanto que era a hemoglobina? Normalmente a gente fala o nível de hemoglobina basal da criança é uma informação laboratorial e a outra é informação clínica, que a mãe vai aprender a palpar, como a Sandra falou, como o Borato falou. Então, é uma somatória do exame clínico com o dado laboratorial, que cai pelo menos 2 gramas de hemoglobina. Doutora Célia, fica uma bola do lado esquerdo da barriga ou a mãe tem que pôr a mão mesmo? Ela tem que pôr a mão. Assim, às vezes ele aumenta muito rápido, mas as outras vezes ele pode aumentar, às vezes de comprido, então ele pode chegar perto do osso do quadril, ele pode vir para a direção do umbigo. Então não é que fica uma bola. Você tem que saber a barriguinha do filho, como é que é, e onde vai palpar. E às vezes a criança mais barrigudinha, mais gordinha, mais difícil. Então percebeu que baqueou, empalideceu de repente, põe a mão na barriga. Então a definição é a queda da hemoglobina e o aumento do baço. Então, a gente usa essas 2 variáveis. E pela nossa experiência, tem que ressaltar que isso é fácil. As mães aprendem numa maior facilidade. As mães, os pais, aprendem muito facilmente, porque não é difícil realmente. Tem que ensinar. Mas que é fácil, a nossa experiência é que realmente é uma medida super eficaz. É a medida mais eficaz. É a mãe palpar o baço. Se ela errar, não tem problema, ela leva correndo e vai verificar se isso realmente está acontecendo. Mas ensinar a mãe é fácil, ela palpa, porque o baço não estando crescido, assim, exageradamente, porque a criança, é bom ressaltar isso, o lactente, né, o menino menos de 2 anos, ele tem o baço palpável. Com anemia falciforme, ele tem o baço palpável. Ele aumenta, não é que ele não é palpável e passa a ser palpável, não, ele já é palpável, só que ele tem um tamanho de 3, 4 centímetros aí, conforme a criança. Agora, se a mãe tiver dúvida, leva no pronto-socorro, que aí quem estiver lá, seja médico, seja enfermeiro, geralmente é médico, né, vai palpar e vai ver se realmente a mãe tem razão. Outra coisa que também às vezes acontece, se cresce muito rápido, dói o baço também, dói. A criança sente dor abdominal, tá certo? A criança vai queixar, vai ficar quietinha, como disse a Célia, e, muito importante, muito pálida. Os sequestros graves são aqueles em que a criança fica muito pálida e precisa urgentemente ser tratada.
o médico tem que acreditar na mãe que ela tá, no que a mãe está falando. Isso acho que é o recado principal. Então, eu queria pegar aí o gancho do Borato, né? Tem que tratar. Qual que é o tratamento imediato desse sequestro esplênico? O tratamento agudo é a transfusão. No caso aí, até fazer o exame de transfusão, que você tem que fazer imediatamente, porque, como a Célia já disse, o baço sequestra, isso é, rouba o sangue. Então, com isso, o que acontece? A circulação, o sangue, tá certo? Fica pouco. E, por isso mesmo, a criança pode entrar em falência cardíaca e morrer, insuficiência do coração. Então, o que tem que fazer imediatamente é ligar um soro fisiológico, né? Um soro que os médicos sabem qual que é, tem que ligar esse soro para poder expandir enquanto espera a transfusão de sangue. Mas a transfusão de sangue deve ser o mais rapidamente possível, porque ele é melhor do que simplesmente o soro fisiológico. Mas a primeira medida é realmente ligar um soro e expandir como se ele estivesse desidratado. Na verdade, ele não está desidratado, no sentido do termo, mas ele está com o volume de sangue baixo, pelo sequestro. Então, com isso, precisa expandir para o coração conseguir bater e fazer com que essa criança não morra. E logo a seguir, que chegar o sangue, que já foi pedido, na hora que for funcionar, já colhe o sangue, liga o soro e manda a amostra de sangue para o banco de sangue para poder fazer a transfusão de sangue o mais rápido possível. É uma emergência, né? Aí o colega no pronto-socorro também tem que estar atento para correr no banco de sangue e falar, olha, uma criança com anemia falciforme com sequestro esplênico. Corre no preparo do sangue, né? Enquanto isso, ela vai tomando o soro na veia, mas é o que o Borato falou, mais rapidamente repor esse sangue. E doutora Célia, chega então, está lá com o lado esquerdo da barriga com o baço aumentado, pálido, a mãe reconhece, vai para o hospital, colhe a amostra, dá o soro, transfunde. E acabou? Ou o sequestro esplênico pode voltar? Ele pode voltar. Então, assim, você tira da primeira crise, né? Então, você tira, esse baço não vai voltar para o tamanho normal tão rápido, então a gente vai acompanhando isso, tem que ter uma estabilidade. E o fato de uma criança ter tido um sequestro esplênico, né, ela tem uma chance maior de ter recorrência disso. E cada vez mais grave, esse risco de morte, esse risco, ele aumenta, ele é muito perigoso. Por isso que tem a indicação de retirada do baço de uma maneira eletiva. Não é tirar na emergência. Não é, tem um sequestro, já vou aproveitar e tirar. Não. A gente tira da crise, transfunde, estabiliza a criança, prepara. Muitas vezes essa criança é pequena, ela não tem idade para tirar o baço. Então, tem que fazer um tratamento de transfusões programadas até ela ter uma idade mínima para tirar o baço, preparar tudo que é uma cirurgia eletiva. Essa criança tem que estar preparada para tirar o baço. E uma vez tido a crise, tem que estar bem alerta, porque pode ter outras crises mais graves ou menos graves, mas a chance é grande de recorrência. Inclusive, pela nossa experiência, 50% das crianças recidivas, quer dizer, metade. Sim. Cada 100 crianças que têm um sequestro agudo, vai ter o segundo. Certo? Isso. Então, realmente, a indicação é a retirada do baço, que se chama esplenectomia, quer dizer, retirada do baço. Esse é o tratamento. Agora, nem sempre isso é possível. Tem que esperar, tá certo? Estabilizar. E aí, enquanto se espera, ou talvez espere um pouco a idade também para a criança. Suponhamos, nós já tivemos caso de sequestro com 5 meses de vida, certo? Então, nesses casos, tem pessoas que acham que não deve tirar o baço tão precocemente assim. Outras acham que deve tirar, mesmo sendo muito pequena criança, porque o quadro foi muito grave. Porque quanto mais grave é o quadro, maior é a chance de recidivar. Então, nesses casos, pode-se optar também, pode-se escolher fazer uma transfusão mensal, mais ou mês em mês, para poder esperar a criança ter um pouco mais de idade, estabilizar-se, ter mais idade e aí poder tirar o baço. Porque não pode ficar fazendo transfusão crônica o resto da vida, não é o correto. Existem muitos problemas com a transfusão crônica, as doenças transmissíveis pelo sangue, o acúmulo de ferro, então acaba sendo necessário. Você faz durante um certo tempo, uns 3, 4 meses, às vezes até um pouco mais, e depois faz a esplenectomia. Aí você faz um balanço entre
entre a precocidade, né? A idade muito cedo que a criança teria de ser submetida, e a transfusão de sangue, que tem os seus problemas. Normalmente a gente aguarda no máximo até 2 anos de idade essa esplenectomia, mas tem grupos que já com 1 ano, dependendo da idade que a criança fez o sequestro, já recomendam a esplenectomia por todos esses motivos que o Borato comentou, né? O excesso de transfusões de sangue também não é bom, ela tem uma chance alta de voltar esse sequestro, então a gente tem esse limite de idade. Por que esse limite de idade até 1 ou 2 anos? Se vocês puderem comentar. Por conta da imunidade, o baço é um órgão de defesa, né? Então, a gente tenta postergar, só que a gravidade do sequestro é muito alta. Então, toda vez a gente tem que discutir caso a caso, a gente discute o paciente, a criança. E tem que ser pontuado a idade da criança, a gravidade do sequestro, a recorrência a gente sabe que acontece e a tendência, né, Borato, parece que cada vez é pior, né, o sequestro. Então, uma vez ele chega com 6 no pronto-socorro, outra vez ele chega com 4, e aí a gente tem visto isso. Então, tem todo um cuidado com a imunidade, porque o esplenectomizado, o paciente que não tem o baço, ele tem imunidade mais baixa. Então, o ideal seria isso, mas sempre pesar risco-benefício. O risco do sequestro, de morrer pelo sequestro, é muito alto. Então, por isso que a gente discute e tem autorizado e tem indicado a retirada do baço precoce mesmo. Como que a gente prepara uma criança para tirar o baço? Então, o preparo que nós temos que fazer, assim, é como a Célia comentou. O grande problema dessa criança, qualquer criança do mundo, né? Ela nasce com um sistema de imunidade não ainda desenvolvido, só que a criança com anemia falciforme tem esse sistema menos desenvolvido ainda. Então, a ideia de aguardar até 2 anos era justamente para aguardar ela amadurecer um pouco essa imunidade e aí poder fazer todas aquelas vacinas que tem que fazer das principais infecções que o baço protege, que é a vacina do pneumococo, do hemófilos, da meningite, que geralmente a gente completa esse esquema de vacinação até 2 anos. Mas voltando, dependendo da gravidade desse sequestro, a gente vai fazer com 1 ano, mas vai completar o esquema vacinal da criança. Então, quais seriam esses cuidados? Né? Avaliar caso a caso, não esquecer de completar, de fazer o esquema de vacinação da criança. E lembrar que fizer a esplenectomia, essa criança, nem sei depois, lembrar que a criança com anemia falciforme, ela precisa fazer a profilaxia com o antibiótico penicilina para evitar infecções recorrentes até 5 anos de idade. Então, se ela não tem baço, a gente tem que reforçar muito mais ainda a necessidade de aderir a receber esse antibiótico profilático. E se ela não tem baço, todo o processo infeccioso... Eu já estou no pós, né? A gente estava no pré. Desculpa. Era a próxima. Imagina. O preparo pré, né? Eu falei das vacinas. Então, fazer as vacinas. E enquanto esse paciente não chega a data dele fazer a esplenectomia, a cirurgia da retirada do baço, mantê-lo com as transfusões mensais para evitar que tenha um novo sequestro. Porque, na verdade, além desses cuidados anti-infecciosos, também a transfusão, mesmo que você vá fazer mais precocemente a cirurgia, né, a retirada do baço, é necessário fazer a transfusão de sangue regular, porque essa criança não pode ir para uma cirurgia sem que esteja preparado, sem que o sangue dela tenha a sua hemoglobina S, que é a hemoglobina da doença falciforme, diminuída, e anestesia, e para que a própria cirurgia possa ter menos complicação, não tenha complicação, porque realmente é uma cirurgia simples, as mães não devem ter medo de fazer a esplenectomia, de retirar o baço, é uma cirurgia simples. Muitos serviços, inclusive, nem fazem a abertura do abdômen, pode fazer isso por laparoscopia, isto é, com um aparelhinho, faz um buraquinho perto do umbigo e de lá, então, consegue retirar o baço, faz um jeito, o baço está grande, mas é possível fazer essa cirurgia sem abrir o abdômen da criança. É absolutamente possível. A maioria dos serviços atualmente já fazem esse procedimento. Quer dizer, não abre a barriga
da criança. Mas mesmo não abrindo a barriguinha da criança, não tem jeito, é preciso preparar, colocar a hemoglobina S 50% para que seja possível fazer anestesia, porque não tem jeito de você fazer estudo sem anestesia. Então, tem que anestesiar geral a criança, tá certo? Não dá para poder fazer uma criança pequena, não dá para poder fazer sem anestesia geral, só se o cirurgião e o coisa for muito hábil, mas geralmente se faz anestesia geral. E com isso, então, precisa diminuir a hemoglobina S de tal forma que essa cirurgia seja a mais segura possível. E eu não lembro de nenhuma vez ter tido, quer dizer, comunicado, pelo menos, né? Porque ver a gente não vê. A maioria das vezes a gente não está no bloco, né? A gente não vê, eu não sei como é que é a experiência da Sandrinha e da Célia. E eu não lembro de nenhuma vez ter visto complicação de retirada do baço com complicação devido à retirada do baço, devido ao problema do sequestro esplênico agudo. É claro que retirada de baço por outros motivos pode sim dar complicação. Mas no caso da anemia falciforme e indicação tendo sido um sequestro esplênico agudo, eu não me lembro de nenhuma criança que tenha tido complicação pela cirurgia. Pelo contrário. Também não, acho que é uma cirurgia tranquila, né? E acho que além do cuidado da transfusão da hemoglobina S baixa, a importância de estar com as vacinações completas, né? Então, pneumo, meningo, hemófilos, né? Para a gente tomar cuidado com isso. Tem um tempo de resposta da vacina para depois programar a cirurgia, a esplenectomia eletiva, né? Programada mesmo, tá? Acho que era isso, né? Queria ouvir a opinião de vocês. Os pais já me perguntaram várias vezes se podia fazer esplenectomia parcial, tirar um pedaço do baço. Aí eu respondi que eu achava que não, porque o que sobrou lá podia dar dor de cabeça. Sim. E no decorrer dos meses ia perder de todo jeito. Vocês concordam com a opinião? Sim, sim. Até ele pode sequestrar com aquele pedaço de baço. Aquele pedaço residual mesmo. Então, parcial, tem vários artigos mostrando que a resposta ele continua com risco de sequestro. Tá? Você sugere uma esplené parcial para o cirurgião, ele fica muito bravo. Não, tem que tratar, não é mais ou menos, é tratar mesmo, porque é uma doença grave, é uma alteração grave. E depois que tira o baço, doutor Borato, o que o pai e a mãe e a criança têm que saber para o resto da vida, porque daí o baço se foi? Quais são os cuidados? Os cuidados são os mesmos que a gente tem com a criança com anemia falciforme. Por quê? Porque a criança com 5 anos, geralmente, o baço já se foi, porque ele vai sofrendo infartos, né? Quer dizer, obstruções sucessivas, ele vai diminuindo e desaparece. Então, você ter uma criança com 6 anos sem o baço, ou a criança que teve um sequestro esplênico agudo sem o baço, é a mesma coisa, tá certo? Ele talvez tenha tido um pouco de tempo mais de função do baço, mas isso não tem nada na literatura. O trabalho a conduta é a mesma, fazer a profilaxia até os 5 anos, não tem necessidade, quer dizer, não adianta, né? Não serviria para nada, prolongar isso por mais tempo. Então, continua com as vacinações, continua com a profilaxia, né? Quer dizer, a penicilina preventiva contra as infecções, e vai aguardando essa criança. Existe uma pequeníssima possibilidade de um baço acessório, tá certo? E esse baço crescer. Mas não é comum também, não. Nunca vi. É teórica essa possibilidade. Pode tirar o baço principal e um baço pequenininho, porque às vezes isso ocorre no desenvolvimento embrionário da criança, ela tem um baço pequenininho. Na hora que você tira o baço grande, o baço pequenininho, esse baço chamado acessório, ele pode crescer e sofrer infarto de novo. Mas isso é mais um aspecto teórico, porque a gente não vê, não. E tem muito pouco relato de que isso possa afetar. Tem outras doenças, mas na própria anemia falciforme, por causa dessa destruição que o baço vai sofrendo progressivamente, por causa desses entupimentos sucessivos das artérias que vão irrigar lá o baço, isso eu tenho a impressão que é uma possibilidade teórica que eu acho que nem deve ser mencionado com os pais. Bom, eu queria agradecer o convite, a oportunidade, a presença é sempre bom rever os amigos, Borato, Sandra, Adriana,
e espero que a gente tenha conseguido responder as perguntas, as dúvidas mais frequentes, e que fique o alerta dos pais ficarem atentos, e também a gente está ensinando e repetindo para os médicos acreditarem nos pais e entender que é uma situação de emergência. Obrigada para todo mundo e até mais, tá bom? Doutora Sandra, e pelo fato do paciente que tem anemia falciforme não ter a função do baço, ou porque tirou, ou porque a própria doença fez perder essa função do baço, ele não tem complicação de infecções no decorrer da vida? Sim, ele pode ter, sim, complicações ao longo de toda a sua vida, justamente pelo que você falou, ele não tem o baço. E a gente tem que lembrar que o baço ele protege contra infecções comuns, né? Pelo bichinho que chama pneumococo, o outro que chama hemófilos, um que dá meningite. Então, mesmo durante toda a vida, a criança, adolescente ou adulto com anemia falciforme tem que ficar de olho nos episódios de febre. A minha recomendação, principalmente naqueles pequenos pós-esplenectomia imediata, caso tenham febre, eles têm, mesmo que pareça só que é um resfriado, eles têm que ir ao pronto-socorro para ter uma avaliação um pouco maior. E às vezes a gente recomenda até que, enquanto essa avaliação esteja feita, já se faça uma primeira dose de antibiótico na veia, no pronto-socorro, justamente por esse risco dele fazer essa infecção fulminante. E aí esse paciente ele vai ser avaliado para ver, não, precisa internar e tomar antibiótico na veia, precisa tomar antibiótico por boca, e aí mas enquanto essa avaliação está sendo feita, a ação do antibiótico na veia já está acontecendo. Então, isso é muito importante o que você perguntou, Dri. A falta do baço, ou pela esplenectomia, ou pela autoesplenectomia, que é a destruição que a anemia falciforme faz do baço, deixa, assim, esse paciente, independente da idade, né? Porque às vezes a gente ouve falar, mas isso acontece em criança. Não, isso acontece em qualquer um. Tá? O velhinho de 100 anos com anemia falciforme pode ter do mesmo jeito que o bebezinho lá de 6 meses. Então, é um dado que os familiares e os pacientes têm que estar alerta com febre. Por febre e falta de baço por autoesplenectomia, febre por falta de baço pela esplenectomia. Enfatizando a questão do teste do pezinho. Esse é um problema realmente central. Nos estados, já que o Brasil todo está nos ouvindo, Minas Gerais, São Paulo, tem um teste de pezinho bem organizado. Mas, mesmo assim, ainda tem falhas. Mas em alguns estados do Brasil, principalmente estados mais distantes, muito grandes, a questão do teste do pezinho é essencial. E aí o teste do pezinho tem a ver com o sequestro esplênico, isso que nós tratamos hoje, e tem a ver com as infecções também. As crianças que não têm o diagnóstico ao nascer de doença falciforme, eles são suscetíveis e morrem mesmo. Morrem ou de sequestro esplênico ou de infecção. São as duas grandes causas de óbito precoce dessas crianças. Antes de 1 ano, as criancinhas morrem porque não tiveram o diagnóstico precoce e aí não fizeram as medidas protetivas que nós aqui mencionamos, no caso do sequestro esplênico e também das infecções. Então, eu gostaria de despedir e dar uma boa tarde para todas as mães e pais que estão nos ouvindo, né? E despedimos também da Adriana, que é uma ótima coordenadora. Gostei muito. Muito obrigada, doutora Sandra, doutora Célia, doutor Marcos Borato. Foi um prazer enorme estar nesse episódio do Emo em Família com vocês sobre o sequestro esplênico. Se vocês tiverem dúvida, manda para a gente a pergunta que nós vamos responder. Muito obrigada. Uma boa tarde para todos vocês. Obrigada, Adri. Obrigada, Borato e a Célia, por terem participado. Acho que está sendo muito gratificante essa experiência de a gente poder contribuir e colaborar com... Não, a gente está habituado aos nossos pacientes, mas a gente vê que a gente está conseguindo abranger pacientes do Brasil todo. Obrigada. Obrigada a todos, muito obrigada. Tchau, doutora Sandra, tchau, doutor Borato. Tchau, Tchau. Célia. Tchau. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.